Bem-vindos, ouvintes da Rádio Luz Radiônica. Eu sou a Sandra Coimbra e este é o Café com Literatura em sua terceira temporada. Agora aos sábados quinzenais, a partir das 8 horas da manhã. Nesta temporada, irei selecionar a cada mês um autor ou autora para encantar vocês com um pouco de sua vida e obras. Então, venham provar dessa delícia que é a literatura. Disse certa vez Clarice Lispector, abre aspas, o escritor não é um ser passivo que se limita a recolher dados da realidade, mas deve estar no mundo como presença ativa, em comunicação com o que o cerca. Fecha aspas. Em outro momento, ela revela, abre aspas, a literatura deve ter objetivos profundos e universalistas, deve fazer refletir e questionar sobre um sentido para a vida e, principalmente, sobre o destino do homem na vida. Fecha aspas. Com essas duas declarações, a escritora revelou ao mundo como desejava interagir com a realidade, levando em consideração o texto literário como algo vivo, que afeta o leitor e que reflete o contexto, expressa os pontos de vista de seu autor. Clarice Lispector desenvolveu um universo ficcional em que os processos que tornaram o ser humano único foram investigados e isso lhe deram identidade. E como eu falei no programa anterior, não é uma leitura fácil a princípio, mas que aos poucos nos seduz a questionamentos íntimos mais profundos. Logo após publicar o seu primeiro romance, Clarice foi morar no exterior, isso em 1944, para acompanhar o marido diplomata, Maury Gurgel Valente. Residiu em Nápoles, Berna e Washington e só retornou definitivamente ao Rio de Janeiro 17 anos mais tarde. Mesmo distante do Brasil, Clarice continuou a escrever e lançava livros. E também foi um grande destaque nas crônicas de sábado do Jornal do Brasil, isso entre 1967 e 1973. Mas foi no conto que Clarice Lispector se destacou, dominando essa arte que muitos críticos literários definiram como gênero difícil. Em 1975, Clarice participou do primeiro Congresso Mundial de Bruxaria, em Bogotá, na Colômbia. Vejam vocês. Nesse congresso, a escritora fez uma pequena apresentação de seu conto, um dos seus contos mais famosos, O Ovo e a Galinha, e foi um sucesso entre os participantes. E quando voltou ao Brasil, a viagem de Clarice ganhou ares mitológicos, com os jornalistas descrevendo falsas aparições da autora vestida de preto e coberta de amuletos. E até naquele tempo já havia fake news. Essa imagem se consolida, pois Clarice é referida por alguns críticos como a grande bruxa da literatura brasileira. Isso até hoje. Em 9 de dezembro de 1977, Clarice Lispector falece um dia antes do seu aniversário de 57 anos. Bom, gente, em 20 de março foi celebrado o Dia do Contador de Histórias. E eu pensei nessa data e acabei fazendo uma ligação também com o tema de hoje. Pois Clarice, para quem já conhece os seus textos, quem já leu os seus livros ou alguns dos seus contos, muitas das vezes ela nos conta histórias vividas por elas, nos seus contos. E isso que a faz tão especial também. Um desses contos eu vou dividir com vocês hoje, que é uma prosa
não deixa de ser uma prosa poética também. Então, o conto selecionado de hoje é 100 anos de perdão. Faz parte do livro Felicidade Clandestina. E neste conto, 100 anos de perdão, Clarice Lispector já inicia com uma reflexão. Quem nunca roubou não vai me entender. Que Clarice roubou? Vamos descobrir juntos? Então, preparem o café, porque algum coração com certeza será roubado hoje. Amores, deixo aqui o meu beijo de luz. Até o próximo programa, agora em abril, mês também do meu aniversário. E que a gente vai brindar com literatura infantil para encantar a todos vocês. Beijos, amores, e até o próximo programa. 100 anos de perdão. Quem nunca roubou não vai me entender. E quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu, em pequena, roubava rosas. Havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos, ladeadas por palacetes que ficavam no centro de grandes jardins. Eu e uma amiguinha brincávamos muito de decidir a quem pertenciam os palacetes. Aquele branco é meu. Não, eu já disse que os brancos são meus. Mas esse não é totalmente branco, tem janelas verdes. Parávamos, às vezes, longo tempo, a cara imprensada nas grades, olhando. Começou assim. Numa das brincadeiras de Essa Casa é Minha, paramos diante de uma que parecia um pequeno castelo. No fundo via-se um imenso pomar, e à frente, em canteiros bem ajardinados, estavam plantadas as flores. Bem, mas isolada no seu canteiro estava uma rosa apenas entreaberta, cor de rosa vivo. Fiquei feito boba, olhando com admiração aquela rosa altaneira que nem mulher feita ainda não era. Então aconteceu. Do fundo de meu coração, eu queria aquela rosa para mim. Eu queria, como eu queria. E não havia jeito de obtê-la. Se o jardineiro estivesse por ali, pediria a rosa, mesmo sabendo que ele nos expulsaria como se expulsam moleques. Não havia jardineiro à vista, ninguém. E as janelas, por causa do sol, estavam de venezianas fechadas. Era uma rua onde não passavam bondes e raro era o carro que aparecia. No meio do meu silêncio e do silêncio da rosa, havia o meu desejo de possuí-la como coisa só minha. Eu queria poder pegar nela, queria cheirá-la, até sentir a vista escura de tanta tonteira de perfume. Então não pude mais. O plano se formou em mim instantaneamente, cheio de paixão. Mas, como boa realizadora que eu era, raciocinei friamente com minha amiguinha, explicando-lhe qual seria o seu papel. Vigiar as janelas da casa ou a aproximação ainda possível do jardineiro. Vigiar os transeuntes raros na rua. Enquanto isso, entreabri lentamente o portão de grades um pouco enferrujadas, contando já com um leve rangido. Entreabri somente bastante para que meu esguio corpo de menina pudesse passar. E, pé em pé, mas veloz, andava pelos pedregulhos que rodeavam os canteiros. Até chegar à rosa, foi um século de coração batendo. Eis-me, afinal, diante dela. Para um instante, perigosamente, porque de perto ela ainda é mais linda. Finalmente, começo a lhe quebrar o talo, arranhando-me com os espinhos e chupando o sangue dos dedos. E, de repente, ei-la toda na minha mão. A corrida de volta ao portão tinha também de ser sem barulho. Pelo portão que deixara entreaberto, passei segurando a rosa. E então, nós duas pálidas, eu e a rosa, corremos literalmente para longe da casa. O que eu fazia com a rosa? Fazia isso. Ela era minha.
Levei-a para casa, coloquei num copo d'água, onde ficou soberana, de pétalas grossas e aveludadas com vários entretons de rosa-chá. No centro dela, a cor se concentrava mais e seu coração quase parecia vermelho. Foi tão bom que simplesmente passei a roubar rosas. O processo era sempre o mesmo, a menina vigiando e eu entrando, eu quebrando o talo e fugindo com a rosa na mão. Sempre com o coração batendo e sempre com aquela glória que ninguém me tirava. Também roubava pitangas. Havia uma igreja presbiteriana perto de casa, rodeada por uma sebe verde, alta e tão densa que impossibilitava a visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la, além de uma ponta de telhado. A sebe era de pitangueira, mas pitangas são frutas que se escondem. Eu não via nenhuma. Então, olhando antes para os lados para ver se ninguém vinha, eu metia a mão por entre as grades, mergulhava dentro da sebe e começava a palpar até meus dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas vezes, na minha pressa, eu esmagava uma pitanga madura demais com os dedos que ficavam como ensanguentados. Colhia várias que ia comendo ali mesmo, umas até verdes demais, que eu jogava fora. Nunca ninguém soube. Não me arrependo, ladrão de rosas e de pitangas tem 100 anos de perdão. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas, em vez de amadurecer e morrer no galho, virgens.